Peguem suas Bíblias, abram em Mateus 5, onde nós vamos começar a leitura para a ministração dessa tarde, já quase chegando noite. Mateus 5, nós vamos olhar para os primeiros versos deste capítulo. Mateus 5, a partir do primeiro verso, diz: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E ainda os versos a seguir: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Nós vamos hoje fazer aqui um resumo dos capítulos 5, 6 e 7. Mas eu quero convidá-los a, durante essa semana, fazerem o seu devocional baseados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Procurem olhar para esse texto. Talvez leia-os durante os 5 dias dessa próxima semana. Todos os dias, leia-os. Ou, se você disser, não vou ter tempo para isso, quem sabe, leia um por dia e depois repita, porque nós temos aqui bases altamente importantes. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, como nós conhecemos, eles compõem o que é chamado de Sermão da Montanha ou do Monte, e é um dos ensinamentos mais famosos de Jesus, porque aqui ele estabelece princípios do reino de Deus. Nós certamente sobreviveríamos tranquilamente como cristãos se tivéssemos como porção de leitura bíblica apenas os capítulos 5, 6 e 7. Nós conseguiríamos desenvolver a vida cristã a partir destes capítulos. Mas o nosso Deus, ele é extravagante e nos dá uma Bíblia inteira de instruções e direções. E glória a Deus por isso, amém, queridos? Vocês amam a Bíblia? Amam a palavra de Deus? É assim que devemos ser. No capítulo 5, o Senhor ele vai mostrar o caráter do cristão. Porque as bem-aventuranças que estão estabelecidas aqui são os valores que mudam o mundo ou botam o mundo de ponta cabeça. É onde Jesus converte as ideologias que até então estão sendo estabelecidas e ele vem e traz uma dimensão muito mais alta. Então ele começa mostrando que os humildes, os que choram, os pacificadores, são os verdadeiros abençoados. Enquanto o mundo dita que os abençoados são os poderosos, os ostentadores, os mantenedores de grandes quantias de recursos, dinheiros, e enfim, ele diz que, na verdade, quem é feliz mesmo são aqueles que são humildes, os que choram e os pacificadores. A palavra bem-aventurança aqui, ou bem-aventurado, quando Jesus fala, ele usa a palavra grega makarios, que significa exatamente felicidade. Então ele vai dizer que felizes são esses, os que estão vivendo em humildade, os que estão chorando, os que estão
vivendo a vida pacífica. Esses são os verdadeiros abençoados. Na sequência, ele fala sobre uma identidade que ele nos dá, a identidade de sermos sal e luz. Então, os seguidores devem fazer a diferença no mundo e brilhar por suas obras. Depois ele mostra exatamente o contexto inteiro deste sermão e ele mostra a lei elevada. Então Jesus ele vem e diz: eu não vim anular as leis do Antigo Testamento, mas eu vim aprofundá-las. Então ele mostra que o pecado ele começa na intenção do coração. Ele diz que irar é como matar e cobiçar é como adulterar. E agora ele ordena, olha como a régua aumenta, ele diz agora, ame os seus inimigos. Tudo coisinhas bastante simples de fazer, não é? Bastante suave. E aí ele vem para o capítulo 6, na verdade, não que ele vá para o capítulo 6, o sermão é só o sermão, né? Depois foi dividido aí, mas Jesus continua o sermão falando sobre motivação e confiança. A pastora estava falando agora aqui sobre motivação, mas ele mostra um caminho para isso e diz que nós precisamos ter devoção sincera. E como ele faz isso? Condenando a hipocrisia. Lembra da semana passada? Os hipócritas, os que usam máscaras. E aí ele diz que ao dar esmolas, orar ou jejuar, ele diz, faça isso em segredo para Deus, não para serem vistos pelos outros. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Uma oração simples, uma oração direta ao ponto. Depois ele vai falar sobre Deus versus dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. O acúmulo de riquezas na terra é passageiro. Agora ele passa a falar sobre ansiedade. E Jesus diz para não andarmos ansiosos, com comida, com roupas, e aí ele usa os cenários da natureza, como os lírios do campo, as aves do céu, para mostrar que Deus está cuidando. Amém? Diga aí para o seu irmão, Deus está cuidando. E ele mostra qual que deve ser o foco. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O foco deve ser esse. O foco deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ele continua o sermão, e nós chegamos ao capítulo 7, e ele vai nos falar sobre relacionamentos e escolhas. E ele diz, não julgue. E ele fala para nós, antes de tirar o cisco do olho do irmão, tire a trave que está no seu próprio olho. Depois ele fala sobre persistirmos na oração, peçam, ele será dado, busquem e encontrarão. E ele diz que Deus dá coisas boas aos seus filhos. Amém? Quem gosta de coisas boas aqui? Você gosta? Não é o mundo que pode te dar, é Deus. Só Deus pode dar coisas realmente boas. Mas aí ele vai afunilando o processo e ele fala que a porta é estreita. Ele diz que o caminho para a vida eterna é difícil e poucos o encontram. O caminho para a perdição é largo e fácil. E agora ele vai passar a falar sobre o conhecimento das pessoas pelos frutos. E ele diz que pelos frutos se conhece a árvore. E ele mostra que falsos profetas são identificados por suas ações e não por suas palavras. E ele vai chegando ao final desse sermão falando sobre dois construtores. Então o sermão termina com um aviso prático, quando ele diz, quem ouve e pratica essas minhas palavras, constrói sua vida na rocha, ou seja, firme contra as tempestades. Mas ele diz, quem apenas ouve e não pratica, constrói na areia, e o resultado é desabamento. Amém? Jesus, ele chega, olha as multidões, ele sobe ao monte, ele senta-se, os seus discípulos sentam-se com ele, demonstrando uma atitude ensinável, amém? Então, todos que se sentam para ouvir a palavra de Deus, eu quero dizer parabéns para vocês neste domingo, que vieram ouvir a palavra de Deus, significa que temos tido, a princípio, um espírito ensinável, mas não apenas porque sentamos para ouvir, mas porque também, cumprindo a direção do apóstolo Tiago, ouvimos e nos tornamos praticantes. E Jesus se senta, então, não como qualquer mestre da sua época, mas como um verdadeiro rabino que ensina com uma autoridade própria e não com a autoridade de outros, não como quem repete tradições.
E isso o texto confirma no final, porque as multidões vão ficar maravilhadas e vão dizer, ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então note que as pessoas conseguem discernir o que é uma palavra de autoridade, quem é verdadeiramente um profeta. E é interessante notarmos que o povo, eles não ficam, o povo, né, não fica maravilhado, porque Jesus trouxe regras mais novas e pesadas, mas fica maravilhado porque pela primeira vez alguém falava de Deus sem empilhar interpretação sobre interpretação, tradição sobre tradição. Era o que os mestres da lei faziam naquele momento, porque eles transformaram a fé de Israel em um sistema de 613 mandamentos, e sobre cada um deles, camadas de comentários dizendo como cumprir, como evitar, como compensar, e tudo isso se trata de religião. Diga aí para o seu irmão, religião. Se trata de um sistema de regras externas para tentar alcançar a aprovação de Deus, mas isso não funciona. Isso não funciona. E Jesus, ele não veio fazer isso. É isso que eu quero dizer para vocês nesta mensagem. O plano de Deus nunca foi te dar uma religião para administrar, mas foi te dar uma forma correta de viver. Amém? Uma forma certa de viver, um caminho. E hoje eu quero falar sobre esse caminho. E o Sermão do Monte resume praticamente tudo o que importa para quem segue Jesus. Então, se você ficar se aplicando, degustando, buscando informação aqui nesses capítulos, você vai ser um cristão joia, um cristão aprovado. Então, nós vamos entender que o caminho que Jesus nos dá é simples de entender, mas é um processo intenso, porque pede tudo de você. Amém? Mas ele não é complicado. Intenso, mas não complicado. E eu quero mostrar a partir aqui de alguns movimentos o que é a vida com Deus. Tema da mensagem de hoje: simples, mas intenso. Eu comecei esse mês sem ter trazido ou ter percebido uma ideia temática para o mês. Vários meses nós trabalhamos assim. Terminamos uma série de ministrações sobre disciplinas. E esse mês de julho, eu comecei sem ter uma direção estrategicamente específica. Mas essa semana, enquanto eu estava pedindo uma direção ao Espírito Santo para uma mensagem para hoje, eu não conseguia escapar desse Sermão do Monte. Tudo ficou girando em torno disso e eu disse, não posso fugir disso. E eu comecei então a reavaliar o que nós tratamos durante esse mês, e o mês inteiro Deus falou claramente, sem eu ter pego de forma contextual uma linha, Deus nos falou sobre simplicidade. E eu estou até pensando numa temática para o próximo ano a partir disso. Mas o que tem me preocupado, entre aspas, nesse processo inteiro que estamos vivendo, é que se você não vai pensar que o que eu estou ensinando que seja simples, ou que Jesus está nos mostrando que seja simples, seja algo também desvalorizado. Porque quando nós estamos embutidos na religião, nós assumimos uma capa de seriedade e levamos as coisas à risca. Tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer, não dá sorriso, não pisa aí, não ande naquilo, não ande naquilo outro. Mas quando a liberdade vem, nós temos muita possibilidade de torná-la libertinagem. E então, quando nós percebemos que o fardo não é pesado, ele é leve, nós começamos muitas vezes a escapar marcha. Nós começamos muitas vezes então é tranquilo. Eu não quero jamais que você pense assim, o pastor é de boa. Eu não sou de boa. Pode ficar tranquilo que eu já tenho uma série de cobranças aqui para fazer para vocês. Uma série. Sabia disso? Mas tudo no tempo certo. Tudo na hora certa. E geralmente naquelas células onde
o vapor sobe ali, o calor, que vocês conhecem bem. Mas eu já quero deixar nessa mensagem essa visão para você. O que é simples não significa que seja irresponsável. O que é simples não significa que não seja intenso. Por isso, o tema da mensagem é simples, mas intenso. Esse é o caminho que Deus nos deu. Esse é o caminho que Jesus veio nos mostrar. E você, que tem levado a vida cristã a sério, já entendeu isso. Já compreendeu isso. Então não se venda mais outra coisa. Não queira achar que o lugar que você está mudou alguma coisa. Não, meus irmãos. O lugar que nós estamos, que Deus tem nos plantado, só trouxe maiores responsabilidades. Porque nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui em uma missão. Nós estamos aqui em uma obra. Então não pense que, não, agora é mais suave, é mais leve, é de boa. Não é. Não pense porque nós estamos sendo direcionados a tirar o peso da religiosidade das nossas costas e viver a verdadeira vida com Jesus, que isso vai tornar as coisas mais levianas. Não vai. Não vai. Ao contrário disso, isso vai nos trazer maior responsabilidade. Quanto mais nós vamos entendendo a vida com Jesus, mais nós vamos percebendo onde precisamos melhorar, onde precisamos nos ajustar, aonde precisamos dar as respostas certas. Então, olhando para estes 3 capítulos, nós vamos entender que o ponto de partida que nós precisamos nos estabelecer não se trata de mérito, é uma necessidade reconhecida. Nós não estamos vivendo a vida cristã porque merecemos, nós não alcançamos a salvação porque merecemos, nós não vamos começar a obter respostas, direções, nós não vamos começar a ter recompensas de Deus porque merecemos, tudo é graça. Amém? Então esqueça essa sua ideia de que porque está orando eu tenho que receber, porque eu estou jejuando eu tenho que receber, porque eu venho para o culto eu tenho que receber, porque eu participo da ceia eu tenho que receber, porque eu jejuo eu tenho que receber. Nada disso. Nós temos da parte de Deus uma direção clara para as nossas vidas, mostrando que o que temos recebido é graça. É Deus nos atendendo em necessidades que nós temos. E é por isso que ele vai começar dizendo assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Note que Jesus, ele começa não dizendo, façam isso e aquilo e então serão abençoados. Não é isso. Ele começa quem já está em condição de receber a bênção. Ele começa já mostrando quem é que vai ser abençoado. E o que é gostoso aqui para mim, o que torna leve o caminho e simples, é que ele diz, não é faça isso, faça aquilo outro. É receber uma identidade que ele já está nos dando. Então ele descreve quem já está em condição de receber a bênção. Ele diz, os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Então são pessoas conscientes de que não têm recurso próprio. Então perceba quando é que as coisas se tornam simples para nós, quando definitivamente nós entendemos, Deus, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Amém, queridos? Nós estamos muitas vezes carregando pesos religiosos para fazer aquilo que nós falamos na semana passada. Ficamos nos embutindo de caras, de máscaras, de situações que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas Jesus, ele vem para dizer assim, olha, se você quer realmente ter parte no reino de Deus, reconheça quem você é de verdade. E quem nós somos de verdade? Nós não somos de verdade os arrogantes, os soberbos, Nós não somos, nós lá no fundo nós sabemos, eu sou miserável, eu sou carente, eu sou necessitado. E nós nos escondemos muitas vezes atrás dessas máscaras da arrogância, eu tenho que mostrar, eu tenho que pôr uma roupa para parecer que eu sou quem eu não sou, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso impostar a minha voz, eu preciso. E Jesus, ele está dizendo assim, não.
Sabe aquilo que você é? Sabe, eu olhei para você agora e lembrei, sabe aquilo que você é naquele dia que você sentou na sarjeta lá e chorou? Desesperada, ansiosa? É esse dia aí que você é quem é. Aí Jesus ele fala assim, você vai ter recompensa. Percebe? Agora, é claro, meus irmãos, eu não estou falando que a nossa vida seja isso o tempo inteiro, continuamente, mas é o entendimento das características que tocam o coração de Deus e que trazem as verdadeiras transformações da nossa vida. Então, os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, gente consciente de que não tem recurso próprio. Agora veja, nós não vamos permanecer assim, porque Jesus está dizendo, a recompensa vai vir sobre esse tipo de gente. Então ele vai ser consolado, ele vai ter resposta, ele vai ter direção. Nós não vamos continuar nessa dinâmica. E quando nós pensamos por essa ótica, isso derruba qualquer ideia de religião baseada em mérito. E qual é o grande problema da religião? Porque faça isso para ter aquilo. Faça aquilo para ter aquilo outro. Faça mais isso para conseguir isso. Você tem que orar para Deus te atender. Você precisa fazer para Deus te... Você precisa para Deus... E aí Jesus está falando, não é isso, não se trata disso. Então, numa religião, você entra pela porta do desempenho. Cumpra isso, evite aquilo. E Deus talvez te aceite. Mas no caminho de Jesus, você entra pela porta da necessidade. Reconhece o que você precisa. E aí o reino é seu. É isso que Jesus diz. Quando você reconhece o que você precisa, aí o reino é seu. Aí você está se apropriando do reino. Por isso que a grande característica do filho e da filha de Deus é dependência. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso da sua direção. Então não se trata de um exame de admissão. Tem hora que parece que para nós sermos crentes de verdade, nós passamos por um exame de admissão e Deus vai olhar para ver se nos aceita ou não. Mas não é isso. O reino é um convite aberto para quem sabe que não tem como se qualificar sozinho. Por isso que o miserável homem que sou do apóstolo Paulo é pertinente para esse momento. Quando nós estamos ainda distantes do reino, fora do reino, mas queremos fazer parte. Então, se hoje você sente que está longe demais, cansado demais, ou até que já fracassou demais para se aproximar de Deus, você está exatamente na porta de entrada certa. Porque muitas pessoas estão entrando pelas portas, acham que estão entrando pelas portas do reino, mas que são apenas as portas da religiosidade. Não, veja bem, aqui eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu... E aí isso daí não é lugar, não é forma que se entra no reino dos céus. Porque Jesus, ele nunca pediu currículo. Jesus, ele pede sinceridade. Amém? A religião pede o seu currículo, o que você está fazendo, o que você vai dar, quanto que você vai doar, o que você vai fazer. Mas Jesus, ele pede a sua sinceridade. Para começar, precisa começar com a sua e com a minha miserabilidade. Senhor, eu não presto. Sem o Senhor, não está rolando. E você sabe o quanto esse eu não presto nos persegue, sim ou não, meus irmãos? Nós sabemos isso. Mas algumas vezes nós, ao invés de chegarmos na porta do reino e dizer, Pai, me perdoa, me ajuda, me segura com as suas mãos, a gente vai com a performance. Deus sabe como é, Deus, oh, Senhor, mas só que não é Senhor. Então lembre-se que a entrada no reino não é mérito, é necessidade. Então se hoje você reconhece, eu preciso de Deus, estamos no lugar certo. Se hoje você reconhece, eu não consigo sozinho, estamos no lugar certo. Agora, se você é top demais, se você já manja muito da Bíblia, se você já sabe o que tem que fazer, se você já é muito, assim, fashion, tudo bem, fica em casa desigrejado, fica em casa sem fazer nada, vai curtir, vai passear, vai viver sua vida. Esse já é top. Agora, aqui, meus irmãos, sempre será uma reunião de necessitados. Aqui sempre será uma reunião de pessoas carentes.
Amém, amados? Essa é a primeira dinâmica que nós encontramos para o nosso ingressamento no reino. Agora, Jesus ele passa a nos falar sobre identidade antes de atividade. Nós vimos isso nas nossas ministrações sobre disciplinas. Ele vai dizer assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora, não é interessante que Jesus ele não estava falando isso para os discípulos diretamente, apesar deles serem os que estavam perto? Jesus estava falando isso para quem? Para a multidão. Ou seja, Jesus já estava dizendo: vocês já estão recebendo essa qualificação, se apropriem disso. Então Jesus ele não diz assim: tentem ser sal ou esforcem-se para virar luz. Não é demais isso? Ele diz: vocês são. É uma identidade que Jesus estava pronto a dar a quem acolhesse a sua palavra, a quem acolhesse o sermão. Então, identidade dada não é conquistada por desempenho religioso. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que Jesus já disse que você já é. Você não vai conquistar isso pelo seu tempo de crente. Você não vai conquistar isso pelo seu tempo de jejum, de oração. Você só vai avançar no tempo e vai fazer jejum, oração e leitura bíblica porque você já é. Amém? Porque só faz quem é. Quem não é, transgride. Quem não é, mente. Quem não é farsa. Então nós, muitas vezes, não estamos vivendo o que gostaríamos de viver porque estamos sendo impostores. Uma farsa. E é aí que nós percebemos que o processo é simples, porém intenso. Está conseguindo caminhar comigo nessa ministração? Então, meus irmãos, compreender essa realidade de que identidade dada não é conquistada por desempenho religioso, isso muda tudo na forma como vivemos. É isso que traz a leveza do Evangelho. É nós nos apropriarmos do que Deus está dizendo que nós somos por Ele. Agora, a religião, ela pede performance para você merecer uma identidade. Ele vai dizer, faça bastante e talvez você se torne alguém importante para Deus. Mas Jesus vem e inverte a ordem. Primeiro ele te dá a identidade. Você já é sal, já é luz. E dessa identidade nasce, naturalmente, uma vida que preserva o que está ao redor e ilumina o caminho dos outros. Esse é o plano. Essa é a direção, esse é o objetivo. Sal se esforça para ser sal, meus irmãos? Não, ele é sal. E pronto. E aí ainda a palavra diz que se deixar de ter sabor, joga fora. Mas enquanto é sal, é sal. Luz não se esforça para brilhar. Ela simplesmente é o que é. E isso já produz o verdadeiro efeito. Então lembra-se na semana passada que eu dizia a vocês na mensagem, seja o que vocês são em Deus. Seja o que Deus o chamou para ser. Não queira apresentar uma performance religiosa. Não queira apresentar uma característica. Seja e execute o que Deus te chamou para executar, sendo sal e sendo luz, mas como você é. Lembra recentemente que eu até brinquei a Thaís ministrando a oferta aqui e eu disse, olha, você tem que vir ministrar a oferta e ser quem você é, você tem que vir ministrar e ser quem é. Então, ela é brincalhona, ela é do jeitão dela, então vem aqui, ministre assim, fale assim, converse com mulheres assim, fale com pessoas assim, ministre assim, você é sal assim. Eu sou mais brincalhão em casa, com quem está mais perto. Mas, naturalmente, eu sou mais reservado. Eu sou mais na minha. Então, eu venho aqui e ministro assim. Vocês sabem que é assim. Às vezes. Agora, queridos, não tente ser o que você não é. Porque isso traz peso. Então vamos crescendo, vamos aprendendo. É claro que nós vamos melhorando. É claro que nós vamos aperfeiçoando. É claro que se alguém que é brincalhão, ele vai aprender a hora de fazer a brincadeira. É claro que alguém que é mais sério vai ser sério, mas também aprende a hora de levar o processo, entende? Isso na vida. Mas seja quem você é, porque isso tira o peso que a religião tenta nos impor.
Por isso a pergunta que nós precisamos fazer hoje, definitivamente, não é o que mais eu preciso fazer para ser aceito por Deus, porque não há nada que você precisa fazer para ser aceito por Deus. Mas existe uma pergunta a ser feita. E a pergunta é: estou vivendo de acordo com quem Ele já disse que eu sou? Aleluia! Aleluia! Então, talvez você pense assim, você já viu pessoas, ou talvez você viva assim, poxa, quando eu não era crente, eu era até mais despojado, eu sorria mais, eu brincava mais, agora eu fiquei muito sério. Porque você foi transtornado pela religiosidade. Eu era mais, parece que eu era mais leve antes do que agora. Por quê? Porque você assumiu o peso da religião. Mas se você entender aqui, hoje, que você é sal, você é luz, que Deus te fez com características especiais para cumprir o propósito dele nessa terra, o que é que você vai viver? Uma vida leve. Então diga para o seu irmão, viva leve. E o que é isso? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Então, identidade, ela nasce antes da sua atividade. Você só vai fazer o que você é. E por mais que você tente segurar isso, uma hora escapa quem você é. E às vezes, escapa de maneira errada, da forma errada. Então seja quem você é em Cristo. Deixe o Espírito Santo te dominar. Nós falávamos sobre isso na célula retrasada. Então, alguém que é mais enervado, mais dominado pelo Espírito é uma grande bênção. E alguém que é mais calmo, mais sereno, que até, você disse, eu travo, tem que ser dominado pelo Espírito, para não travar e agir com o devido equilíbrio. Amém? Então seja quem Deus te chamou para ser. Agora Jesus vai pulando os assuntos. E ele vai mostrar que o alvo é o coração e não o ritual. A vida com Deus não se estabelece em rituais. A vida com Deus se estabelece em relacionamento. Por isso que Deus está buscando em nós é o coração. Não naqueles termos antigos, Deus só quer seu coração, não. Deus está buscando o nosso interior. Deus está buscando toda a nossa motivação. Por isso Jesus, ele revisita a lei não para adicionar peso, mas para mostrar onde ela sempre apontou. E ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E agora ele vai dizer, eu porém digo. E aí ele não multiplica regras externas, ele vai na raiz. Ele diz, vocês ouviram, Mateus 5, 21, 22, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Ele diz, não matarás. Mas eu digo, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha como a régua aumenta. Então Jesus está dizendo assim, quem tiver no coração a intenção de se irá com o irmão, ou se irá com o irmão, ele é apto para matar. Percebe? Ele é alguém disponível para matar. E é verdade. Quantas vezes nós não estamos matando pessoas no tiro, na faca, mas estamos matando na palavra? Estamos matando na atitude. Quantos relacionamentos são destruídos por essa ótica? Porque um ou os dois começaram a matar um ao outro, com o isolamento, com o distanciamento, com a ira, com a raiva, com o nervoso. Então Jesus ele mostra que o problema nunca foi o ato, mas é o coração que gera. Então quando nasce aqui dentro, já gerou um problema real. Percebe? E o que nós precisamos preservar é aqui dentro. Então Jesus ele faz a mesma dinâmica com o adultério. E ele mostra que a raiz do adultério é a cobiça do coração. Ele vai dizer, se você está desejando a outra pessoa que já tem um outro marido, isso, aquilo, outro, isso é um problema no seu interior. É um problema na sua alma, que precisa ser tratado. Então ele diz, cuida daqui de dentro.
E aí, quando a gente observa dessa forma, nós não estamos deixando as coisas mais difíceis de cumprir. Nós estamos simplificando radicalmente. É o que Jesus fez. Ele simplificou radicalmente. Porque ele está dizendo, não espere chegar às vias de fato. A religião só quer corrigir quando algo chega às vias de fato. Jesus já corrige no interior, no mundo dos pensamentos, no mundo dos sentimentos. Por isso que isso é glorioso. Por isso que a vida espiritual é maravilhosa. Por isso que assumir a vida com Jesus é algo tremendo para nós. Então o alvo sempre foi o coração e não a caixinha de verificação externa. É por isso que Jesus resume tudo isso dizendo, sejam íntegros, como íntegro é o Pai de vocês, em Mateus 5:48. A palavra que ele usa ali é teleios, e você sabe que essa palavra significa perfeito, mas não no sentido de perfeccionismo impossível para te esmagar de culpa. É maturidade, é integridade, é um caráter que corresponde ao caráter do Pai. Sejam íntegros como íntegro é o vosso Pai Celeste. Caminhe na perfeição que Ele tem para que você cresça diariamente. Então nós não temos aqui uma régua para provar que nós nunca podemos chegar lá, mas nós temos um caminho para caminhar todos os dias, uma direção para caminhar todos os dias. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós temos uma direção, nós temos um foco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, Ele é o objetivo, Ele é o alvo, Ele é a referência. E é isso que nós nos incentivamos mutuamente a fazer. Nós não estamos aqui para perseguir se você está cumprindo rituais, se você está cumprindo as regras. Nós estamos aqui para dizer quanto que você melhorou em se parecer com Jesus durante essa semana. Eu venho aqui para ministrar uma palavra, para dizer para você, vamos seguir essa palavra, para que essa semana nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então, porque Jesus está nos mostrando um caminho, é por isso que ele condena a ostentação religiosa. É por isso que ele fala sobre as ofertas, sobre a oração, sobre os jejuns feitos para serem vistos pelos outros. Isso é performance. Então, alguém está dando uma oferta para ser visto, como os ricos estavam dando lá no gasofilácio. Mas aquela senhora, aquela viúva, não estava fazendo isso para ser vista. Ela estava fazendo para honrar ao Senhor. Então, religião, queridos, precisa de plateia. Precisa que alguém veja. Precisa que alguém elogie. Precisa que alguém reconheça. Então, note, verifique o seu coração quando você ou pessoas se aproximam para dizer, o pastor nunca me vê. O pastor nunca pediu para fazer nada. Na minha igreja só tem os queridinhos do pastor. Já ouviram gente fazendo isso, falando isso? Se você não for ali do hall, dos amigos do pastor, você nunca faz nada. Isso são religiosos. São religiosos, caçando pelo em ovo, desenvolvendo o caminho da deslealdade. Percebe? Religiosos é que fazem isso. Mas aqueles que entendem a vida em Deus, aqueles que estão vivendo a vida em Cristo Jesus, eles sabem que não se trata disso. Então a relação com o Pai, conforme Jesus vai nos mostrando, não precisa disso. Ele vai dizer, ore ao seu Pai que está no secreto, lá em Mateus 6,6. Ele está dizendo, não precisa ficar mostrando para todo mundo, não precisa ficar dizendo para todo mundo. Então se ninguém além de Deus souber o que você fez por ele, e isso for suficiente para você, aí você entendeu o que Jesus estava ensinando. Amém? Então, lembra-me, a gente já até fez esses paralelos. Eu vim aqui, limpei, ninguém nem falou nada. Você quer ser religioso nesse caminho. Porque se eu venho, eu limpo, eu fiz para Jesus. E o que eu estou esperando é apenas um tchim de Jesus para mim. Isso, filho. Fez o que tinha que ser feito. Aleluia. Se você orou na semana, ninguém viu. O Pai viu. Se você fez uma boa ação, ninguém elogiou. O Pai vai te elogiar, pode ter certeza disso.
Então não viva a religiosidade. Viva a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. É bom ou não é bom saber disso, meus irmãos? Eu fico feliz demais, eu estou muito grato com o que Deus está fazendo em nós. Eu estava até orando agora à tarde, eu estava pedindo, Senhor, o que o Senhor vai fazer com a gente? Nós somos tão miseráveis ainda, nós está falhando tanto ainda. Nós estamos, não estamos, irmãos? Nós estamos, fala a verdade. Nós ainda não estamos fazendo como deveria, mas exatamente porque muitas vezes a gente está achando disso, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que, o que mais eu posso fazer? E agora, qual é o próximo passo? Mas, sinceramente, eu sei que está faltando aquele gosto pela presença. Porque quando todos nós tivermos isso durante a semana, isso aqui fica pequeno para nós, as nossas células, vai ficar pequeno demais. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É nisso que eu estou falando. Quando a gente estiver amando a palavra, quando o fogo estiver aqui, ó, e a gente se encontrar, é uma explosão, meus irmãos. É uma explosão de glória, de poder, de manifestação do reino. Mas eu sei que Jesus está trabalhando em nós para chegar nisso. Eu sei que Ele está trabalhando em nós para ser isso. Mas nós ainda não temos tanto prazer na lei do Senhor. Nós ainda não temos tanto prazer na oração. Nós não temos tanto prazer. Meus filhos não têm tanto. Eu estava à tarde orando e não foi muito testificador. A hora que eu estava orando, eu estava quase levantando a oração para tomar uma atitude. Eu estava em cima, ali, você estava lá na cozinha, o Júlio no quarto. Ela saiu da cozinha e fez o que eu estava pronto para levantar para fazer, mas foi meio que Deus disse assim, fica aí na intercessão que eu vou usar a serva lá embaixo lá. E eu continuei na intercessão, queridos, mas meus filhos ainda não amam a Deus como eu gostaria que amasse. Eu ainda não amo como eu gostaria de amar, porque eu ainda, muitas vezes, fiquei até então focado na performance. E agora? E o que eu vou fazer? E o que vai ser? E sabe, nós como missionários escrevemos um boletim, então todo mês eu falo o que eu vou escrever nesse negócio aqui, porque tem bastante coisa boa acontecendo, mas eu não sei se as pessoas vão achar que tá bom isso também. E aí a gente fica olhando dessa forma, sabe? Porque a gente ainda está apegado à performance. E o que vai ser? Sabe? Será? Isso exatamente eu já não faço mais, mas é uma sugestão, né? Será que eu vou pregar bem hoje? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender? Eu não preciso saber disso, eu só preciso vir aqui em humildade e falar, irmãos, tem uma palavra aqui, eu vou abrir, eu vou ler, eu fiz anotações, eu estudei isso, eu vou falar para vocês, e o que você pensar ou não pensar é problema só seu, não sou eu que tenho que ficar fazendo juízo de valores, mas eu consigo observar no contexto de liderança que nós ainda não amamos Jesus como devemos, como esse tempo precisa, como essa nação precisa ter pessoas que estejam vibrando por Jesus. Esse tempo, essa geração precisa disso. Você vai conseguir olhar para isso com relação ao tempo que você investe para Jesus na sua semana e o tempo que você investe para todas as outras coisas, quando há uma palavra dizendo, busque primeiro isso daqui, mas nós não estamos fazendo isso, meus irmãos. Aí Jesus entra com um subsídio para nós, ele vai dizer, confiança substitui ansiedade e controle religioso. Mateus 6,7 diz, e ao orar, não fique sempre repetindo as mesmas palavras, como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha que tremendo. A religião vai dizer para nós, não, tem que orar, vaso, tem que buscar, vaso, não, tem que ir mais, não faz mais. E aí Jesus está falando assim, olha, anda comigo, quando falar com o Pai, fala o que é necessário. Amém, meus irmãos? Só que, por que nós insistimos nesse negócio de, não, eu tenho que ir lá e ficar 1 hora orando, ou 2, ou 3, ou 4? É porque a gente ainda não aprendeu a andar na presença. É porque a gente ainda não aprendeu o processo de anda comigo e ser perfeito. É porque a gente ainda não aprendeu a andar humildemente com o Senhor, o nosso Deus. Porque aí
Muitas pessoas estão investindo 2 horas de oração por dia. Não é, Fê? Investe. Uau! E parece um crente, parece um... Só que a hora que ele sai dessas 2 horas da oração, o resto da vida dele, do dia dele, não condiz com essas 2 horas de oração. Então Jesus ele está dizendo, isso é performance religiosa. As religiões é que funcionam com esse critério de você precisar dizer a fórmula certa, repetir o número certo de vezes, fazer o ritual certo para convencer a divindade a agir a seu favor. E tudo isso é controle disfarçado de devoção. Aí Jesus vem e corta isso pela raiz e ele ensina uma oração curtíssima. E ele mostra o Pai Nosso, que tem menos de 70 palavras em português, e ele diz... Não precisa de fórmula longa, porque você não está tentando convencer um Deus relutante. Você está falando com um Pai que já se importa. Ah, queridos, quando o nosso mindset mudar para essa realidade e a gente entender, peraí, eu não estou aqui, Deus, o Senhor tem que fazer, Deus, me ajuda. Estou chegando para um Pai. Um pai, a gente chega para um pai nesse estado para dizer, pai, você tem que me ajudar, pai, pelo amor de Deus, aleluia, o Senhor é lindo, pai, me ajuda. A gente não faz isso. A gente chega lá e fala, pai, poxa, eu estou precisando disso aqui hoje, o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode, me ajuda. Ah, meu Deus, mas quanto que foi embutido em nós dessa performance religiosa, desse sistema, desse ritualismo. O próprio judaísmo, né, a gente vai observar, o próprio Jesus até fez isso algumas vezes, reproduzindo ali, ele foi ao Pai 3 vezes. O apóstolo Paulo, quando pediu para tirar o espinho da carne, ele foi 3 vezes, porque era a religião judaica, trazia esse contexto, mas Jesus vem e diz, não, fala com o Pai, está tudo certo. E aí ele vai dizer assim, sendo assim, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não se preocupem. Isso aparece repetidas vezes no capítulo 6. E por quê? Porque Jesus está atacando a raiz de toda ansiedade religiosa. A sensação de que se eu não controlar tudo, através de acúmulo, de rituais, de garantias, vai faltar. Vai faltar. Mas o caminho que Jesus nos mostra troca controle por confiança. Quando a gente começar a viver a vida em Deus com verdadeira confiança, tem ar aí, está respirando? A vida tem esperança. Tem esperança? Confia. Confia. Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Quando as pessoas souberem disso, que Deus não está esperando ali o nosso sacrifício, o nosso ritual. Deus não está esperando isso. Deus está esperando um coração puro, um coração reto, um coração que se aproxima dele com sensibilidade. E aí Jesus vem e ele resume a prioridade de toda uma vida numa só frase, no verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele não traz uma lista de 10 prioridades concorrentes, é uma prioridade só que organiza todas as outras. Amém? Busque o reino, busque a sua justiça. As outras coisas se organizam em torno disso. Aleluia, aleluia, aleluia. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? É mais ou menos como aquela nossa bolinha, nós que já fizemos o discipulado lá para batismo. É aquela bolinha. A gente no centro tentando organizar tudo, e como está tudo? Desorganizado. Aí a gente vem e bota Jesus no centro, como que fica toda a bolinha lá? Tudo organizado. Aí quem não viu isso está falando, pastor, o que você está falando? Daqui uns dias eu te mostro. Percebe, queridos? Bota Deus no centro da sua vida. Para de criar performance.
Não, porque eu tenho que fazer mais isso, tenho que fazer mais aquilo. Não, agora eu tenho que aprender mais aquilo outro. Não, agora eu tenho que fazer mais aquela ação. Não, porque agora nós temos que implantar mais um. E nunca chega, a alma nunca está satisfeita, nunca tem contentamento, nunca tem a verdadeira alegria de servir ao Senhor. A gente vem aqui, parece um zumbi, o que toca, o outro que toca ali, o outro que faz não sei o quê, o outro que, sabe, tudo muito Isaías, não lembro o verso agora, mas aquele que eu citei na semana passada, esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Está longe. E eu me incluo, meus irmãos, eu me incluo, eu preciso muito de alinhamento. Preciso muito. Porque o que Deus está por fazer no nosso meio, eu sinto, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. E eu sinto isso. Eu sinto que eu ainda tenho esses resquícios, sabe, Ana? E às vezes o problema é que eu preciso lidar com isso ainda, com equilíbrio, porque eu faço parte de um sistema. Eu preciso lidar isso com saúde, com tranquilidade, mas eu não sou mais. Amém? Eu só quero ser de Jesus. Eu só quero amar Jesus. Eu só quero servir Jesus. Sabe, até por bastante tempo eu orava assim: Senhor, abençoe a Deus essas ovelhas que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor. Oh, Pai. Hoje eu oro assim: Senhor, cuida dos teus filhos, os quais o Senhor tem nos dado o privilégio de ensinar a eles alguma coisa do seu caminho. Eu procuro não trazer a responsabilidade qual é a palavra aqui que eu vou usar? A propriedade das ovelhas é só um, e é o Senhor. Eu sou só um facilitador. Eu abro a porta, sabe? Eu abro a porta do aprisco. Entra, entra, irmãos, amigos. Entra aqui, entra aqui. Sim, muitas vezes como um pai espiritual, sim. Entra aqui, meus filhos. Vem, 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 vem. Mas ele é o paizão. Ele é o maior. Ele é o extraordinário. Eu só quero ser um instrumento e eu quero ser simples. Não botem peso demais em mim, queridos. Não bote muita expectativa em mim. Não fique esperando que eu vou resolver sua vida espiritual. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora é um dos ápices que eu posso fazer. Posso também pegar na sua mão e orar junto? Posso. Posso. Se você não estiver conseguindo, você me chama e diz: pastor, pode me ajudar? Pega aqui na minha mão, ora por mim, faz 5 minutos de live aqui comigo e me ajuda. Eu vou também. Toma café comigo? Aí você está tirando peso de mim, entende? Vamos junto, vamos. Eu quero que vocês não tenham dificuldade comigo de achar assim, não, Ana, vida de pastor ela é solitária pela religião. Mas como nós estamos desconstruindo isso, eu quero que vocês me ajudem, porque as pessoas pensam, nossa, mas não vai lá, né? O Felipe, no ano passado, eu queria ir no parque, mas não queria me chamar. Porque fala, como que eu vou num parque aquático e vou chamar o pastor? Aí, graças a Deus pela Mirella, a Mirella me chamou. Glória a Deus. Aí a Mirella me chamou. Entende? Eu que falei para a Mirella chamar, né? Então, porque as pessoas pensam assim, não, mas nós vamos, mas se o pastor for, aí não dá para a gente fazer. Primeiro que isso é papo de picareta. Porque se o que vocês, como membros da igreja, do pastor, forem fazer que o pastor não possa ver, você já é um mentiroso, falsificador e precisa se converter. Esse é o primeiro ponto, entende? Agora, por outro lado, é claro, a gente sabe também, estamos tratando aqui, tem o pastor que é o chatão, o malão, o religioso? Tem também, aí eu até hei de convir com vocês. Mas quanto a mim, me chama para o café, para o almoço, para a janta, qualquer hora, qualquer momento. Não fica com coisa não, tá bom? Se for para o parque, a Thaís mandou lá para mim, mais um aquático aqui que eu vi. Eu falei, vamos. Já boto lá um vamos. Eu quero ir, eu quero conhecer, quero saber qual é o próximo. Nós temos uma das missões aqui em Portugal, é conhecer todos os lugares lindos que tem neste país. E nós já estamos na região norte, que tem coisa muito maravilhosa. E eu quero conhecer e eu quero viver a vida, meus irmãos. Eu quero que nós tenhamos comunhão. Eu quero que essa seja a verdade entre nós.
Eu quero que o que nós vivamos seja genuíno. Eu quero que essa igreja seja, assim, uma referência em Deus, de lugar onde Deus realmente está trabalhando, o Deus criador dos céus e da terra, não o Deus do gospel, do evangélico, o Deus do Cristo, o Cristo do Deus, o Jesus, o Salvador, o Senhor, aonde o Espírito está atuando e onde há liberdade, liberdade e não libertinagem. Porque esse é o lugar que tem devoção, tem reverência, tem cuidado, tem proteção. Então, se organizem, amem mais uns aos outros, amem esse lugar, chega antes da hora, seja organizado, ajude, trabalhe junto, faça parte, procure não faltar. Quanto mais nós estivermos unidos juntos aqui e perseverando, melhor nós avançamos. Entende? Agora, quem não foi na célula de quinta-feira, aí já perde um processo. Eu não fui, né? Meu Deus, e agora? Então, o que faz? Quem viu a foto falou, onde estava o pastor, então? Que eu não estava na célula. Hã? Vocês nem sabem onde eu estava. Depois eu conto. Então, amados, note que é simples. Vocês estão entendendo isso? É simples, mas é intenso. É intenso. Porque aquele peso que sai de nós pela religião se torna o fardo leve da comunhão, da unidade, da devoção genuína, do eu quero ler a Bíblia. Não é eu tenho, eu quero orar. Eu quero estar na presença, eu quero ajoelhar, eu quero ir lá. E ainda que o meu joelho doa, não, o meu não dói, só o dos mais velhos aí. Mas ainda que doa, eu vou dobrar e eu vou dizer, Deus, Pai, eu estou aqui. Estou aqui. Hoje eu não quero falar nada. Eu falo para vocês diversas vezes e eu falo para Deus, eu falo, Pai, hoje eu estou aqui. Estou aqui. E está tudo bem. Sabia que está tudo bem? Sabia que está tudo bem? Se um dia vocês falarem para mim, pastor, posso ir aí? Tomar uma água, sentar aí com você um pouquinho? Mas está com algum problema? Não, só quero estar aí. Joia. Por favor, façam isso. Façam isso. Se estiver passando por aí, Mirela, bate aqui, ó. Fala, Lê, pastor, tomar uma água. Vem. Não fique esperando formalizar tudo. Não só isso, me chama. Chama a gente. Eu também preciso chamar vocês. A gente já... não quer sair, sabe? Essa semana a gente falou assim, nossa, a gente precisa chamar os irmãos, né, para estar com a gente. Que a gente ama isso porque a gente ama a igreja de Jesus Cristo. A gente não quer ser uma igreja domingueira. A gente quer viver isso de verdade. A gente quer ser família. A gente precisa disso aqui nessa nação. Eu preciso ver mais o sorriso de vocês, a alegria de vocês. E em alguns momentos até o choro de vocês. Eu preciso, é necessário, é importante. Vamos chorar junto. Agora, em tudo isso, meus irmãos, e nós já vamos caminhando para finalizar, tudo isso que eu estou dizendo, apresentando, que Jesus está nos mostrando hoje, é simples de entender, não é? Mas com toda essa minha imploração aqui, nota-se que é difícil de praticar. É fácil entender, mas é difícil de praticar. Porque aqui, agora que eu estou falando aqui, e até, ainda bem que até o fundo musical parou, para não dar mais emoção, a gente fica emocionado. E é isso que não pode acontecer entre nós, emoção. Ai, fiquei emocionado. Nós precisamos ouvir a palavra e se tornar uma prática. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Por isso que agora no capítulo 7, no verso 12, Jesus vai dizer, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Isso é conhecido mundialmente como a regra de ouro. E o que a regra de ouro faz? Ela resume a lei e os profetas.
todo o Antigo Testamento numa única frase que uma criança consegue entender. Se eu chegar para Feliz e falar, filha, você gostaria que fulano fizesse isso com você? Não. Então, filha, não faça com outra, ela vai entender. Ela já vai entender. Tem 4 anos, ela já vai entender. Uma criança consegue compreender isso. Mas isso é o oposto de um sistema religioso complicado. Porém, na sequência, no verso 14, Jesus ele diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. É simples de entender. Mas é difícil de praticar. Porque agora o verso 14 diz, é estreita a porta. O caminho é apertado. Entende? É nesse sentido que a palavra nos ensina esses textos. Então, simples não é sinônimo de fácil. Diga aí para o seu irmão, simples não é sinônimo de fácil. O caminho é estreito não porque seja complicado de entender, mas porque exige entrega real. E é aí que nós estamos indispostos de abrir mão do nosso ego, da nossa vontade. Mas pastor, para estar com o Senhor, eu vou ter que deixar aqui o meu sofá, a minha tranquilidade sozinho. Eu sei, meus irmãos, eu também. Porque eu também gosto. Eu também gosto do meu espaço, do meu canto, do meu lugar. Eu amo, eu amo, eu amo. E se for me deixando, eu vou ficando, queridos. Eu vou ficando. Então, para não acontecer isso, não me deixe mofar, me ajuda. Me tira do meu canto. Amém? Me tira do meu canto. E eu vou tirar vocês também. Nós vamos ajudar uns aos outros. Vamos ou não vamos? Sim ou não? Sim ou não? Amém ou não amém? Então dá para ter uma vida religiosa cheia de atividade sem nunca ter percorrido esse caminho. E Jesus, ele é direto sobre isso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ele responderá, nunca os conheci. Então dá para ter linguagem religiosa, atividade religiosa, e mesmo assim nunca ter tido relacionamento com Deus e uns com os outros. Percebe? Agora no verso 24 ele vai dizer, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aqui Jesus está mostrando que o critério final não é quanto conhecimento religioso você acumulou, é se você ouviu e praticou. Essa é a grande questão. Isso é simples de medir e impossível de falsificar, porque a tempestade revela o fundamento sempre. Então, como que nós vamos conhecendo as pessoas de verdade? O que estamos construindo? Quando a tempestade vem. E quando a tempestade vir, estaremos com a nossa casa de pé na rocha ou estaremos destruídos? Eis a questão. Agora, nós saímos do Sermão da Montanha. E aí nós vamos lá para Mateus 11, 28 a 30. Quando Jesus está dizendo as mesmas coisas em um outro momento. E ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. E ele finaliza dizendo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí um pouco mais à frente, lá em 1 João 5:3, o apóstolo João, décadas depois, vai falar a mesma coisa para a igreja, dizendo que obedecer a Deus não é um fardo pesado quando é feito por amor e não por medo religioso. Ele diz, pois este é o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porém, não ser pesado não quer dizer não tem custo. Amém? Quer dizer que o peso de amar a Deus de coração inteiro é diferente do peso de cumprir um sistema religioso para tentar merecer aprovação. Por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui hoje?
Ah, tinha que vir, né, pastor? Tinha. Quem tinha que vir aqui hoje? Quem? Tinha que vir? Sinceramente, até eu, se eu falasse hoje eu não vou, eu não vinha. Mas a questão, eu não estou vivendo uma religião onde eu tenho que vir. Eu vim aqui hoje com muito gosto. Eu vim aqui hoje com muita alegria. Eu vim aqui hoje vibrando, querendo mostrar essas coisas para vocês. É assim que eu venho para cá. É assim que eu vou para cada célula. Para que a gente converse, fale e eu quero te ouvir, eu quero saber como você está pensando, eu quero falar como eu estou pensando também, percebe? O que essa palavra tratou com a gente? Eu quero saber. Sinceramente, eu quero saber. E olha, hoje eu estava pensando, Felipe, o seguinte, que quem não for para a célula de quinta-feira vai ter que me mandar um áudio dizendo, olha, essa semana a palavra falou comigo assim, assim, assim. Então pode começar. Mas preferencialmente se organize para ir para a célula, se você consegue, se pode. Mas se não der, pelas escalas, aí manda um áudio. Pastor, essa semana, olha, Deus tratou assim, assim, ó, a palavra que Deus está falando no meu coração é essa. Ó, Deus está me ensinando assim, assim, assim. Eu quero te acompanhar, percebe? Mas preferencialmente vai para a célula, fala para todo mundo. Vai ser especial. Eu vou concluir dizendo para vocês que não é sistema, é caminho. Amém? Não estamos seguindo um sistema, estamos percorrendo um caminho. Deus nunca teve como plano te dar uma religião para administrar. Jesus, ele sobe ao monte e ele resume o que virou para nós depois 3 capítulos, dizendo que tudo o que importa para quem quer viver com Deus é, primeiro, você entra pela porta da necessidade reconhecida. Eu preciso. Então essa é uma das questões, eu vim aqui hoje, eu preciso estar com vocês. Eu preciso estar neste ambiente. E olha, aí eu já não consigo dizer a que nível a religião ou não me consumiu, porque eu sinceramente, eu juro para vocês, eu sou meio maluco nesse sentido, de fazer alguns exercícios assim para tentar testar. E desde menino eu ficava pensando assim, e se eu parasse de ser crente, esse negócio, como seria? Eu sempre chegava numa conclusão, minha vida não ia valer nada, não tem sentido nenhum, não tem razão nenhum. Eu já tinha isso muito. E aí, ontem eu escrevi um carrossel lá, vocês viram talvez? Espero que vocês vejam, não apenas aperta o coração lá. É bom ler, tá bom? Aí você comenta também, porque no final eu sempre peço para comentar. Às vezes as pessoas você só bota coração, né? Mas não lê, porque não faz o comentário depois. Já tô julgando, irmã, já perdão, irmã. Ó, perdão, vou até descer do púlpito aqui, ó. Perdoa, irmã, tá bom? Não é julgamento, me perdoa. Foi só um... Escapou, tá bom? Você me perdoa? Mas leiam, queridos. E aí ontem eu fiz um carrossel, ela falou, por que eu vou pro culto amanhã? Por que eu vou? Percebe? E aí, eu não consigo entender alguém que diz, não precisa. Não precisa. Não vou. É gente que tá doente. Tá doente. Precisa, irmãos. É bom estar aqui. Quando a gente entende o caminho livre, é gostoso. Eu quero estar aqui, não quero. Dá para nós se encontrar amanhã também? Terça-feira tem culto, a gente já se encontra. Quarta a gente se encontra, vamos se encontrar. Vamos para onde que a gente vai quarta? Vamos para o Rio? Vamos para onde a gente vai? Vamos fazer alguma coisa quarta? Vamos, sabe? Vamos viver a comunhão. E é claro, não é só aqui, porque o problema é esse. Muitos estão pensando que é só aqui, mas não é só aqui. Então lembre-se que você vive a partir de uma identidade dada, não de uma performance a ser provada. O alvo de tudo é o seu coração e não uma lista de rituais. Você troca ansiedade e controle por confiança no Pai. E o caminho, sendo simples de entender, só se prova real quando é praticado. Por isso, eu digo a vocês, o processo é intenso, mas é simples. Não é difícil. Não é difícil. Mas é intenso. Intenso porque pede tudo de você. Não existe visão parcial desse caminho, versão parcial desse caminho. Simples porque não existe complicação nenhuma para entender o que Deus quer.
que é amar a Ele de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei e os profetas. Sempre se tratou disso. Isso é o Sermão do Monte. Esse é o cristianismo genuíno, antes de qualquer sistema que os homens tenham construído em cima dele. Por isso, a pergunta que fica para nós hoje não é quanto conhecimento religioso eu tenho, mas é o que eu vou fazer com o que acabei de ouvir. Vou construir sobre a rocha ou vou continuar acumulando areia? Saiba, queridos irmãos, que o que Deus está fazendo não nasce de mais regras, mas nasce de pessoas simples que decidem de verdade praticar o que Jesus ensinou. E que esse seja o nosso compromisso hoje. Ser simples, mas intenso. Amém? Fique de pé, por favor, e tome atitudes diante dessa palavra.